No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, hoje aqui direto do gabinete do deputado Rubem Júnior, do PT do Maranhão, que conosco vai falar a respeito dos resultados da CPMI do 8 de janeiro, a CPI, que acabou investigando esses atos antidemocráticos e terroristas que aconteceram numa tentativa de golpe aqui no Brasil, aliás, mais uma, dentre outras pelas quais já passamos, e falar também sobre a sua atividade parlamentar. Deputado Rubem Júnior, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, eu que agradeço. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista pedindo que o deputado compartilhe a visão que você tem do que foi o resultado desta CPMI do 8 de janeiro. A CPMI foi muito importante porque, ao meu modo de ver, sem ela, provavelmente o dia 8 de janeiro já teria sido esquecido. Pouca gente já falaria. Como é uma investigação política e pública, permaneceu o assunto em evidência, marcando, preenchendo todas as redes sociais, a imprensa acompanhando, tendo cobertura ao vivo, e permitiu que o assunto não morresse. E isso é muito importante. Além disso, a CPMI teve um bom ponto de partida. Afinal de contas, já havia, de alguma forma, aproveitado as outras investigações em andamento. Então, aproveitou o que já estava tramitando na CPI da Câmara Legislativa, que o TCU já tinha investigado, as ações da AGU e o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, como nós não partimos do zero, nós pudemos avançar bastante. E o resultado foi absolutamente satisfatório. Tanto é assim que ele foi aprovado por uma larga votação, 20-11, quase o dobro de votos da oposição, 2/3 a 1/3 aproximadamente. E 2/3 é o maior quórum regimental e constitucional que nós temos na Casa. A votação que exige a maior votação é justamente de 2/3. Então mostra que foi uma amplíssima maioria política que aprovou esse relatório. E o relatório foi importante, por fim, porque no início haviam duas teses. E aí até quero lhe provocar sobre isso, porque antes, deputado, foi uma bola levantada pela oposição. E o governo não estava querendo se posicionar, estava no seu início de maneira favorável à CPI, talvez preocupado em que isso pudesse tumultuar os trabalhos na largada do governo. Mas, de repente, o governo girou a chave e parece que a oposição levou um tiro no pé. Sem dúvida alguma. O governo não queria a CPI no início, porque a CPI é, por excelência, um instrumento da oposição. O governo está muito mais preocupado com a pauta do mundo real, a pauta do dia a dia. O governo está mais preocupado com Minha Casa Minha Vida, reforma tributária, volta do Bolsa Família, a questão da redução do preço do combustível. Essa é a pauta que muda a vida das pessoas. E não discussão sobre o 8 de janeiro. Então, o governo inicialmente não era favorável à CPMI, mas por não ter medo da investigação, por não ter nada a temer, nós concordamos que ela avançasse, vários membros governistas assinaram, ela foi instalada e tivemos o trabalho. Na CPMI nós tínhamos duas teses. Uma tese da oposição que era uma manifestação política de umas velhinhas, que alguns poucos se excederam e quebraram algumas janelas. A outra tese é que não foi um ato isolado, foi um golpe, uma tentativa de golpe contra a democracia, que tiveram vários atos anteriores e que tinham o objetivo de inviabilizar o mandato do presidente Lula. A partir de ações coordenadas. A partir de ações coordenadas, financiadas e planejadas. Ao longo da investigação, o país todo foi convencido de que não foi um ato isolado. Nós tivemos a invasão à sede da Polícia Federal no dia 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente Lula. A Justiça Eleitoral entrega o diploma para o Lula, eles invadem a Polícia Federal. Nós tivemos um outro atentado que foi no dia 24 de dezembro, o caso da bomba. Esse pessoal colocou uma bomba num caminhão de combustível no aeroporto de Brasília, no dia 24 de dezembro. Eu que sou cristão, para mim o 24 e o 25 de dezembro é uma data ainda mais emblemática. Quem está aqui em Brasília sabe que o 25 de dezembro é uma data que o aeroporto de Brasília está lotado, porque aqui é conexão de vários estados. E o objetivo era causar uma explosão para ter uma comoção social.
Além disso, nós tivemos... Imagina a catástrofe, porque um caminhão de combustível do lado de um aeroporto, onde você tem vários focos de combustível para abastecer os aviões, é algo realmente estarrecedor. E o criminoso que fez isso disse, qual era o objetivo? Ele disse, bem, eu queria criar um caos social para evitar a posse do presidente Lula. Além disso, tinha uma minuta golpista rodando por todos os cantos, falando em intervenção militar, alegando o artigo 142, pedindo para as Forças Armadas darem um golpe de Estado. Quarta e última tentativa, penúltima tentativa, foi que o próprio ex-presidente Bolsonaro tomou café da manhã com aquele hacker de Araraquara, aquele lá da Lava Jato. E na reunião lá no Palácio da Alvorada tinha uma pauta, como fraudar a urna eletrônica. Isso é viciar a democracia, é não respeitar a vontade livre do eleitor, e isso tudo ficou exaustivamente provado. O quinto e último ato foi justamente a invasão, a depredação, a ocupação da sede dos três poderes. Se fosse algo contra um governo, era legítimo. Ah, eu quero mais saúde, mais educação, mais emprego. Mas nesse caso, não. Eles ocuparam e invadiram a sede dos três poderes, Legislativo, Câmara e Senado, Judiciário, Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Então percebe-se que aí não foi um simples ataque à figura do presidente reeleito, né, a terceira vez eleito Lula, especificamente ao Poder Executivo. Né? Foram os três poderes. Que na prática, né, o que é que está por trás de tudo isso? Um ataque à democracia como um todo. E isso é o que ficou exaustivamente provado. Não foram atos isolados, foram coordenados. Tinha gente que inspirava, tinha gente que aplaudia esses atos. Então, o relatório final da CPMI aprovado é uma espécie de carta branca do Congresso Nacional, inclusive sinalizando para os outros órgãos que a gente investigou, os outros órgãos que agora farão esse devido julgamento, de que é possível se avançar ainda mais na investigação. Sem dúvida. E aí eu gostaria de saber, na sua avaliação, né, o que é que nós poderemos ter de resultados práticos em relação a esta CPMI do 8 de janeiro. Eu faço a pergunta porque às vezes tem aquela frase que toda CPI ou CPMI acaba em pizza, né? Algumas nem chegam ao fim, né? Outras chegam ao fim, dão um resultado, mas você muitas vezes não consegue punir determinadas pessoas, né? Do ponto de vista político já há um desgaste muito forte, né? E do ponto de vista de marcar na história quem estava de um lado e do outro, né? Quem estava do lado do terrorismo e ataque à democracia, quem estava do lado da resistência e da defesa, isso está muito claro. Mas do ponto de vista da punição dessas pessoas, o que é que a CPMI já colabora de maneira concreta? A gente pôde avançar mais nas outras investigações. Só a partir dos trabalhos da CPMI é que nós tivemos, por exemplo, a delação do Mauro Cid. Se o assunto tivesse morrido, ficado acobertado, não teria tido delação do Mauro Cid. Então a delação, pelo que dizem, é que é ainda mais bombástica do que nós já descobrimos. A partir dos trabalhos da CPI, nós já tivemos a prisão do Silvinei, por exemplo, que era o comandante da Polícia Rodoviária Federal na época, que teve uma operação para tentar impedir que alguns eleitores do presidente Lula pudessem votar no segundo turno e dessa forma contaminar. Principalmente na região Nordeste. Principalmente no Nordeste, eu vi várias dessas acontecendo. Ele também viu o fechamento das BRs no dia seguinte à eleição e não fez praticamente nada. Foi o maior fechamento de BRs que nós já tivemos na história do Brasil. Ali era para ter sido contido qualquer movimento antidemocrático e a gente não teria chegado às últimas consequências. Então nós já tivemos ganho nas outras investigações. A CPI investiga. Quem vai julgar definitivamente agora é o Poder Judiciário. E mesmo sendo um adversário político meu, eu entendo que todos os direitos previstos na Constituição têm que ser garantidos agora. Ampla defesa, devido processo legal, contraditório, e que desse modo a gente vai ter essa apuração de responsabilidades. Essa apuração se dará pelo Supremo Tribunal Federal, essas provas, esse material colhido, tudo que foi captado pela CPMI do 8 de janeiro foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal? Nós tivemos vários encaminhamentos. Parte foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que inclusive já anexou toda a nossa investigação, mais de 1000 páginas de relatório, aos inquéritos em andamento. Nós tivemos encaminhamento ao Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal de Contas da União, CGU, AGU,
Polícia Federal, então nós fizemos esse périplo de distribuição do relatório justamente para poder contribuir. E uma grande sacada no parecer da relatora Elisiane Gama foi a tipificação dos crimes. Ela repetiu os crimes que já foram tipificados, os crimes que já foram tipificados lá nos processos que estão em andamento do Supremo Tribunal Federal. Então, se o Supremo já considera hoje que quem participou daquele ato tentou dar um golpe de Estado, nós repetimos o mesmo crime. O Supremo até então está condenando quem quebrou o vidro, quem quebrou a janela, quem quebrou a porta. Nós demos um passo além. Nós investigamos os mandantes, quem participou, quem incentivou. Por isso que nós indiciamos 61 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive participou de reunião com o hacker para tratar de invasão à urna eletrônica, vários generais das Forças Armadas, muitos ex-ministros, ajudantes de ordem, pessoas que estavam ali no convívio presidencial, a deputada federal Carla Zambelli, que foi quem intermediou a contratação desse hacker. Então tem muito material investigativo próprio, pronto para o Poder Judiciário dar o seguimento devido, respeitando a Constituição Federal. Há expectativa de perda de mandato, por exemplo, da deputada Carla Zambelli? Aí encerrou o trabalho da CPI. Nesse momento, nós encaminhamos para o Conselho de Ética, e aí o Conselho de Ética vai ter oportunidade de julgar, oportunizar a ampla defesa para a deputada, e dessa forma o Conselho de Ética soberanamente vai decidir. Então, meu trabalho, que era de investigar, se encerrou. A consequência jurídica ou política de cada um desses passos, eu prefiro não interferir, já que nesse caso eu atuei como se fosse uma espécie de um delegado fazendo a investigação. Então, o ideal é que cada instância agora se manifeste livremente, sem interferências políticas, sem interferências indevidas, mas o que eu repito, os elementos investigativos constantes no parecer final da CPI são extremamente densos, e eu poderia apostar que vem mais denúncia, vem mais condenação pela frente. Os cidadãos e cidadãs, né, quem nos acompanha nesse momento, né, pela televisão ou pela internet, pode ter acesso a esse relatório? É um relatório público? Como é que faz? Essa é a vantagem da CPI. A CPI faz uma investigação política e pública. Então, todas as nossas reuniões foram transmitidas ao vivo pela TV, pela internet. Então, o cidadão pôde acompanhar bem. Todos os documentos que nós recebemos estão à disposição da população num link no site do Senado. Afinal de contas, a CPMI era mista, e até hoje qualquer pessoa pode acessar. O parecer final também tem acesso lá a todas as informações pormenorizadas. As únicas informações que nós não colocamos como pública, que não estão disponibilizadas, são aquelas no que diz respeito a investigações em andamento, para não prejudicar as outras investigações. Então, o que é segredo de justiça ficou, mas te diria que 95% das informações que nós recebemos estão disponíveis no link do Senado. Então ainda temos muitas águas para rolar embaixo dessa ponte, né, deputado? E isso é muito bom, porque isso garante o direito à memória, à verdade e à vida. A gente não pode banalizar uma tentativa de invasão e ocupação da sede dos três poderes. A gente tem que aprender, inclusive, com o caso da Argentina, que puniu duramente quem participou da ditadura. Isso, inclusive, virou vários filmes, Perfeito. O mais recente em 1984. Então, a gente tem direito à memória para evitar que fatos como esse se repitam. Uma das lições que nós queremos dar é que mexer com a democracia no Brasil é crime, e as pessoas vão pagar caro por isso. Talvez um evento como esse não tivesse acontecido se tudo que ocorreu no passado, na ditadura militar, tivesse sido devidamente investigado, publicizado e as pessoas punidas, né? Se tratou com muita frouxidão, né, sob o argumento de uma transição lenta, gradual e segura, que parece que foi tão lenta que ainda não terminou. Né? Talvez, se a gente tivesse tido outra postura lá atrás, né, não tivéssemos vivenciado isso nesse momento. E a máxima nesse momento foi essa: memória, para a gente aprender com os erros do passado, verdade de forma irrestrita, e a vida, claro. Afinal de contas, nós percebemos até mesmo alguns atentados contra a vida nesses episódios. Então, o nosso lema era sem anistia, por isso que nunca uma CPI tinha indiciado tantas autoridades de alto escalão, inclusive algumas autoridades militares, que participaram direto ou indiretamente, e que agora o Poder Judiciário vai dar a palavra final, respeitando o devido processo legal previsto na nossa Constituição. Então foi um grande avanço da CPMI, e eu tenho segurança que sem ela a gente não teria avançado tanto.
Deputado Rubem Júnior, do PT do Maranhão, estamos aqui, né, no seu gabinete conversando sobre política, CPMI, e antes até de entrarmos em detalhes sobre a sua atuação parlamentar, o seu mandato, eu gostaria ainda de uma avaliação sua, né, de uma reflexão sua sobre a atual conjuntura política. Estamos aí há pouco, aproximadamente há 2 meses de terminar o primeiro ano do terceiro governo do presidente Lula. Eu queria saber qual o balanço que você faz, se ainda há expectativa de, nesse ano ainda se votar, por exemplo, reforma tributária e tantos outros temas que são importantes. Eu faço essa análise a partir do ponto de vista legislativo, que é a ótica que, ora, eu ocupo. E do ponto de vista legislativo, o presidente Lula teve diversas vitórias. Ele conseguiu implementar seus principais eixos de governo para o primeiro ano. O primeiro era a defesa da democracia. Nós evitamos e combatemos um golpe de Estado que tentou ser cometido no dia 8 de janeiro. No dia 9 de janeiro, todos os governadores desciam a rampa, junto com o presidente, junto com o chefe de poderes, dizendo para todos aqueles vândalos terroristas que a nossa democracia não se faz de vidro, janela e parede. A nossa democracia se faz de muitas instituições fortes. E no dia 9, na segunda-feira, logo no dia seguinte, nós estávamos justamente aprovando a intervenção aqui na Câmara e no Senado no dia 10. Portanto, em 48 horas a intervenção e o Congresso Nacional estavam funcionando. Além disso, a pauta econômica foi uma preocupação permanente do presidente Lula. Não adianta só ter responsabilidade fiscal, que tem que ter, mas isso é o que garante a responsabilidade social. Então, nós tivemos aí novo arcabouço fiscal, reforma tributária, mudança do voto de qualidade no CARF, agora a tributação das offshores, onde se tributa os mais ricos, os bilionários do nosso país. Um terceiro eixo muito importante foi a questão da reconstrução dos programas sociais. Nós aprovamos Minha Casa Minha Vida, valorização do salário mínimo, estabilização do Bolsa Família. Então, as principais medidas que o presidente Lula desejava implementar, elas assim foram aprovadas no Congresso Nacional. Então, um ano de muito balanço, do balanço muito positivo. E salário igual para homens e mulheres, né? Pois é, ainda teve a equiparação entre homens e mulheres, que é uma luta histórica. O nosso desafio é ver a implementação dessas leis. E na política a gente tinha uma diretriz aqui. Qual era a diretriz? Dialogar com o centro democrático, que ainda que pense diferente da gente em algumas pautas, mas a gente tem que se pautar mais pela convergência do que a divergência. E o nosso objetivo é isolar os radicais. O radical que nega a democracia, que nega a vacina, que nega a estatística, que diz que acredita que a Terra é plana, esses a gente quer isolar na sociedade. Mas com aquele que pensa diferente numa pauta, mas pode construir nas outras, esse a gente quer dialogar. Então, um governo que, de fato, tem como lema a união e a reconstrução. Deputado Rubem Júnior, e uma palavra em relação a como é que está essa conexão, né, essa articulação política entre o Palácio do Planalto e a Câmara Federal, né, senadores e deputados, né, o Poder Executivo e Legislativo. Faço essa pergunta porque muito se diz que cada vez mais setores de dentro do próprio Centrão, né, da Casa Legislativa, têm pleiteado por mais espaço, por mais cargos, mas ainda assim não se consegue ter uma base sólida, consistente, diferente do que foi em governos anteriores, vivenciados e presididos pelo próprio Luiz Inácio Lula da Silva, né, o Lula 1 e 2. Mas hoje parece que temos uma realidade diferente, né? Se falou mais fortemente anteriormente em presidencialismo de coalizão, mas hoje parece que não temos uma formação sólida, né? Parece que está se tentando negociar caso a caso, né? Até onde se estica essa corda? Até onde, que dedos ou que anéis podem ser cedidos, né, para que não se chegue a Jorge da Coroa, né, numa situação de relacionamento como essa? Olha, o presidente Lula escolhe as batalhas que ele vai entrar. As batalhas que ele entrou, ele venceu, e venceu com uma larga votação. Nós tivemos a aprovação da PEC da transição antes dele assumir, antes de ter cargo, emenda ou qualquer coisa parecida. Já começou parecida. A governar se assumir. E já começou. Nunca antes, da redemocratização para cá, um presidente recém-eleito, antes de tomar posse, teve que garantir um quórum constitucional para garantir o próximo governo. E há participação, sim, de partidos que não votaram no presidente Lula. Há ministros que não votaram no presidente Lula, mas o presidente Lula está sinalizando que o resultado da eleição ficou para trás. Nós queremos olhar para frente. E não importa em quem fulano votou ou não votou. O que importa é o que pode somar daqui em diante. Então, essa é uma visão que eu concordo. Tem que ter essa ampliação em busca do centro.
Nós só queremos isolar os radicais, aqueles que negam a política e que negam a democracia, e tem um núcleo essencial do governo do presidente Lula que esse é inegociável. Ele não está negociando os seus princípios e os seus valores. O programa que foi apresentado à população e foi eleito, escolhido, na última eleição, esse está sendo absolutamente mantido. Então, o condutor do ônibus é o presidente Lula. Se tem alguém que está na janela, que não estava lá no começo, faz parte, o nosso ônibus é grande e ainda cabe mais gente. Ainda cabe mais gente. Olha o recado que ele manda para quem ainda está fazendo oposição ao governo. Mas, deputado, eu gostaria de conhecer a sua atuação parlamentar, para além da CPI, para além dessas articulações políticas, você como deputado federal pelo PT do estado do Maranhão, né? Quais são os seus focos de atuação aqui na casa, em termos de comissão, em termos de prioridade de mandato? Aí a Câmara dos Deputados, como tem 513 parlamentares, é uma casa de especialistas. Não adianta tu querer falar de tudo o tempo todo que tu não consegue. Acaba perdido, né? Acaba perdido. Minha formação é jurídica, eu sou advogado, mestre em Direito Constitucional, então esses debates mais jurídicos são aqueles que eu mais participo ativamente. Comissão de Constituição e Justiça? É a principal comissão que eu participo, apesar de que eu também faço parte da Comissão de Fiscalização e Controle, já que eu sou vice-líder do governo do presidente Lula, que eu tenho muito orgulho. Então, a principal comissão que eu participo é a Comissão de Constituição e Justiça. As principais matérias que eu pude participar do debate, além da CPMI do dia 8 de janeiro, eu destacaria o pedido de intervenção federal. Eu fui relator aqui na Câmara dos Deputados, foi aprovado quase que por unanimidade pelos companheiros deputados e senadores. Diferente da GLO que a turma estava querendo, né? Aí talvez tivesse acertado que tenha sido consolidado, né? Uma orientação do ministro Flávio Dino, né, da Justiça. E foi um acerto do presidente Lula. Ele fez a decisão, ao fim e ao cabo, de que a intervenção no sistema de segurança do DF era melhor do que a GLO. Chamar naquele momento as Forças Armadas dava algum grau de incerteza. Então a intervenção foi o ponto adequado, o remédio amargo ideal para aquele momento. Além disso, eu também tive a oportunidade de relatar no plenário da Câmara dos Deputados um projeto de lei que endurece quem comete crime contra magistrados e promotores do nosso país. A gente vê diversos casos onde alguém, em função da sua função, é ameaçado de morte, vários atentados, tivemos um em Pernambuco há pouco tempo. Então, nosso desafio é transformar isso num crime qualificado com penas ainda mais graves. Me debrucei bastante também sobre o tema da mini-reforma eleitoral, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas não foi votada pelo Senado. Ela vai ser votada provavelmente para a eleição de 2026 e não já na eleição do ano seguinte. Então são temas que perpassam pelo movimento jurídico de alguma forma, justamente por ser minha maior proximidade. Eu estou no meu 3º mandato de deputado federal. Fui antes 2 vezes deputado estadual no estado do Maranhão, fui 2 vezes secretário no governo Flávio Dino. Continuo com minha ficha limpa, continuo com muita esperança de que o caminho é acreditar na política e de lutar para transformar o Brasil num país mais justo e melhor para todos. Então, esse tem sido a marca do nosso mandato, manter essa coerência do diálogo, do respeito. Tu não vai me ver em grandes bate-bocas, acalorados. Entendo que a gente deve fazer essa divergência política, mas de forma civilizada. Como diz o presidente Lula, sentando à mesa, conversando, né, se resolve muita coisa, né? E se a política surgiu para isso, para evitar que as pessoas fossem às vias de fato nas ruas. Se matar o lugar das discussões né? políticas é no parlamento, essa é a nossa essência. Então, cabe aqui justamente fazer essa moderação, e eu tenho feito isso ao longo da minha trajetória, não seria diferente nesse mandato. E finalizando, o deputado Rubens Júnior avaliaria que está havendo no Congresso Nacional, Câmara e Senado, né, especialmente na Câmara, que é a sua casa, excesso de regimes de urgência? Qual é a sua visão a respeito? Esse é até um mandato que tem tido poucas medidas provisórias aprovadas. A gente já viu em outros momentos mais. Hoje há uma tensão institucional entre Câmara e Senado, exceto a CPMI. A maioria das comissões mistas não tem andado hoje no Congresso Nacional. É algo que não depende do governo A, B ou C, mas é algo que passa e que não tem trazido grandes prejuízos. Então, hoje a gente tem tido várias matérias. A reforma tributária é de iniciativa parlamentar. O presidente da República não fez questão de mandar um projeto novo, não tem essa vaidade da paternidade. O importante é, de fato, que as matérias têm sido aprovadas e isso beneficia o povo brasileiro. Chegando ao final da nossa entrevista com o deputado federal pelo PT do Maranhão, Rubens Júnior, quero agradecer a sua participação, né? Obrigado por nos receber em seu gabinete aqui em Brasília, e eu deixo um momento final para suas reflexões junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Mais um agradecimento de poder falar um pouco da CPI, dos bastidores da Câmara e do Congresso Nacional,
e com essa certeza de que a Câmara já avançou muito nesse ano, ainda há muito por fazer e o nosso papel a gente está cumprindo. Obrigado a todos. Muito obrigado, deputado.